Olá, bom dia para todos. Pois é, eu sou rubro-negro, todo mundo sabe, e meus amigos vascaínos, tem amigo de tudo que é tipo, torcedor de todos os clubes, e muitos vascaínos, até porque a torcida do Vasco é uma torcida muito grande. Todo grande clube tem uma grande torcida, uns locais, outros em nível nacional. E meus amigos vascaínos têm me cobrado a manifestação quanto ao que ele mesmo, o torcedor vascaíno, chama de fenômeno que está sendo essa adesão ao programa de sócio-torcedor do Vasco. Programa de sócio-torcedor, onde o treinador Vanderlei Luxemburgo tem participação, mais uma vez. Vanderlei Luxemburgo foi pioneiro disso quando lançou a campanha do tijolinho lá no Flamengo. Ele levou os contêineres para a área onde hoje é o centro de treinamento do Flamengo, um dos melhores do Brasil, se quiçá o melhor do Brasil. Então, mais uma vez, parabéns para o Vanderlei Luxemburgo por essa participação e por incentivar os jogadores, presidência, a comissão técnica do clube onde ele trabalha. É um modelo novo dele. Quando ele começou, ele não era assim, foi aprendendo ao longo do tempo e hoje, por onde quer que ele passe, ele vai ter sempre essa participação, me parece. Então, meus amigos vascaínos têm me cobrado a minha fala sobre esse assunto. E o vascaíno chama de fenômeno. Eu acho estranho o vascaíno chamar isso de fenômeno. Afinal de contas, o Vasco da Gama tem uma grande torcida. E na hora que foi chamada, essa torcida entendeu, atendeu, abraçou a causa e o resultado está dando. Entendeu? Então não é fenômeno nenhum, pelo tamanho da torcida que tem o Vasco da Gama. Entendeu? E eu espero, sinceramente, que aumente cada vez mais, que Fluminense e Botafogo, por falar apenas de Clube do Rio, Fluminense, Botafogo e o próprio Flamengo também alavanque cada vez mais isso, porque isso é o que tem que ser feito agora. Entendeu? Quem não tomar essa direção, quem não seguir essa linha, baseado no futebol que se joga hoje, na administração do futebol, enfim, em tudo que rege hoje o futebol, vai ficar para trás, vai ser passado para trás, vão passar por cima, entendeu? Então, o efeito Flamengo é o causador desse movimento de sócio-torcedor no Vasco da Gama, da adesão do torcedor do Botafogo, abraçando o clube agora no momento final, onde o Botafogo quase, juntamente com o Fluminense, também estavam indo em direção à segunda divisão. O Vasco fez a parte dele, se livrando da segunda divisão, antes mesmo de Fluminense e de Botafogo. Mas, você vê agora, nessa rodada agora que nós estamos ainda, que termina hoje, Botafogo perdeu, o Fluminense não pontuou, só apenas um pontinho. Então, o Vasco da Gama fez a parte dele e acabou beneficiando o Fluminense e o Botafogo, que vão precisar focar mais no seu torcedor, na sua estrutura, em quitação de dívida, saneamento da dívida. Quitação não, sanear a dívida. É igual esse movimento do Vasco. Isso aí é apenas uma semente, torcedor vascaíno. A semente está sendo plantada agora. O Flamengo colhe hoje os frutos de uma semente que começou a ser plantada no primeiro dia que Bandeira de Melo assumiu. Antes mesmo de assumir, ele já dizia para o torcedor rubro-negro que ia ser assim, ia ser assim, ia ser assim. E hoje o Flamengo colhe os frutos da semente que plantou. Então, ao torcedor do Vasco, eu digo parabéns, bato palma, mas isso é só uma semente. Vai ser preciso muito trabalho ainda para depois colher os frutos. Igualmente, Botafogo e Fluminense estão na segunda divisão para o próximo ano, para a próxima temporada. Mas precisam mudar muita coisa. Muita coisa. Porque a continuar a jogar futebol apenas para se manter na primeira divisão é muito pouco para o tamanho de Fluminense e Botafogo. Botafogo está aí em vias de se adequar ao projeto de clube-empresa. Tomara que dê certo, mas também, em dando certo a adesão, também se chama de semente. Fruto é depois da semente germinar. Então, Vasco da Gama joga hoje um jogo interessante. Esse negócio do sócio-torcedor do Vasco é
o assunto do momento. Mas outro assunto do momento também é a situação do Cruzeiro, um clube que ainda não tinha ido para a segunda divisão, mas corre sério risco. E eu vou te falar, não sei, ou vai o Cruzeiro ou vai o Ceará. Será